Então, a questão é, 2 anos e meio depois, 1 ano e meio depois, na verdade, o que aconteceu no Brasil? Lula venceu em uma eleição que foi muito obviamente manipulada. E o que aconteceu com o país? Então pensávamos em atualização com Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Conhecido parlamentar no Brasil, ele se junta a nós no estúdio. Eduardo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Tucker. Então, olhando aqui de cima, de uma perspectiva de milhares de milhas, mas para o Brasil, parece que não é mais um país livre. Claro, não mais. Temos de fato pessoas sendo censuradas, não apenas nas redes sociais. Vocês têm pessoas exiladas vivendo aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, vou citar os nomes para não haver dúvida sobre o que estou falando. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, são 3 jornalistas vivendo aqui nos Estados Unidos. São jornalistas brasileiros cobrindo a política do Brasil morando aqui. Mas por que aqui? Porque eles não podem mais exercer suas funções no Brasil. E também porque você realmente sempre corre o risco de ser preso pelo Supremo Tribunal. E para ser honesto, não todo o Supremo Tribunal, mas um juiz chamado Alexandre de Moraes, ele abriu, de fato, uma investigação por mais de 5 anos, perseguindo, geralmente conservadores. Esses senhores, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, estão vivendo aqui, silenciados no Brasil. Alexandre de Moraes, este ministro, ele realmente não pode permitir que esta pessoa mantenha uma conta no Twitter ou no Facebook, no Brasil. Se você está no Brasil e quer ver o Estes Postam, precisa ativar seu VPN ou estar fora do Brasil. Espera um segundo. A administração Biden, a grande defensora global da democracia e direitos humanos pelo mundo, eles nos dizem isso todos os dias. E ainda assim, seu aliado próximo, o governo Lula, está restringindo a liberdade de imprensa e forçando jornalistas ao exílio. Eles falaram algo sobre isso? O Departamento de Estado dos Estados Unidos reclamou dessas coisas? Nunca ouvi nada a respeito. Mas o que estamos fazendo, estamos recebendo algum apoio de outros congressistas do Partido Republicano. Por exemplo, Marjorie Taylor Greene, Chris Smith, entre outros. Tivemos conversas ano passado e esperamos que este ano voltemos ao Congresso dos Estados Unidos com uma delegação maior de congressistas brasileiros para ter uma audiência em uma comissão e contar ao mundo o que está acontecendo no Brasil. Porque no Brasil não vale mais a pena. Você apela. Não tem a quem recorrer. É o Supremo Tribunal processando pessoas. Dizem que são as vítimas, os acusadores e os juízes de todos, sem distinção. Isso realmente não é mais uma democracia. Infelizmente, não posso mais realmente dizer isso. E você não tem onde recorrer ou a quem pedir ajuda, de fato. Então, apenas para ser específico sobre o que aconteceu e quando, então era o último dia mesmo. Acho que o mandato do seu pai terminou na véspera de Ano Novo de 2022. Está certo. 31 de dezembro. 8 de janeiro você teve seu próprio 6 de janeiro. Sim, essa é de fato a desculpa que eles usaram para ir atrás de todo conservador. Então, quase um ano depois, no mesmo dia, o governo dos Estados Unidos também estava envolvido, a administração Biden. Você teve uma suposta tentativa de golpe no governo democraticamente eleito do Brasil, o governo Lula, e convenientemente um monte de oponentes políticos do Lula acabaram na cadeia. É resumo justo? Sim, sim. E a coisa engraçada, Tucker, é que eles realmente dizem que foi uma tentativa de golpe. Mas em janeiro, num domingo mesmo, nenhuma arma foi realmente apreendida. Não houve apoio da polícia ou das Forças Armadas. Então, na verdade, foi um protesto que foi longe demais. Não concordo com pessoas quebrando portas do Congresso ou Supremo Tribunal, seja lá o que for. Mas essas pessoas agora estão recebendo punições de 17 anos de prisão. Se você se cometer, 17 anos por protestar. E deixe-me dizer, está claro que a eleição foi roubada pelo governo Lula. É justo afirmar. De fora pareceu roubado. Eu tenho a minha opinião. É um tema sensível. Eu sei disso. Devo ter cuidado com as palavras. Mas o que posso dizer é... Por que cuidar das palavras? Um congressista está preso agora por fazer um vídeo, Tucker. Fez vídeo com palavrões sobre STF. Este homem congressista está preso condenado a 9 anos. Seu nome é Daniel Silveira. Espere. Ele está preso por criticar o Supremo Tribunal? Sim. Não só criticou. Usou palavras ruins. É verdade. Eu nunca faria um vídeo assim. Imagine, eu não sei... Como assim palavras ruins? Ele ameaçou violência? Como posso realmente expressar isso? Xingamentos aos ministros.
Sua mãe é isso e aquilo. Você tem permissão para xingar quem está no poder em um país livre, não? Sim, sim. Onde você tem a primeira emenda respeitada, sim. Mas no Brasil, temos alguns artigos dentro da Constituição que garantem para senadores e deputados como eu que você não receba nenhum tipo de punição sobre o que você fala. É assim, nós temos a liberdade de expressão no Brasil para todos, pela Constituição. Mas vai além para congressistas, pois não podemos ser punidos por nossas palavras, votos ou algo dito. Mas como este parlamentar realmente está na prisão agora, e as coisas estão piorando. Tudo bem, me desculpe. Continuo te interrompendo, mas estou impressionado com alguém criticando o governo e indo para a prisão. Eu sei que é impressionante. Obviamente não é um país livre apenas com base nisso, mas eu disse que era muito óbvio realmente da nossa perspectiva dos Estados Unidos. Perspectiva que sua eleição foi manipulada com a ajuda da CIA. Essa foi a minha conclusão. Há um artigo muito bom no Financial Times falando sobre a ajuda dos Estados Unidos para garantir a democracia no Brasil. E por garantir a democracia, eles estariam garantindo a eleição do candidato de esquerda. Sim, sim. E o fato é que há tanto poder que o establishment exerceu, por exemplo, para evitar as emendas de voto impresso que tentamos, para tentar aprovar em 2021. O Tribunal Eleitoral organiza e julga as eleições no Brasil. Por que alguém do Tribunal Superior Eleitoral, como o seu presidente, ministro Barroso, veio ao Congresso e conversou com 11 líderes partidários, dizendo para eles não aprovarem a emenda do voto impresso? Por que alguém trabalha para não ter mais transparência na eleição? É estranho. Mas como Tucker, na minha posição, posso dizer-lhe, não posso acusar que as eleições foram fraudadas, mas de fato, eles também não podem provar que não foram. Ok. Só para ficar claro, em um país livre pode ter qualquer opinião sobre eleição porque é cidadão, certo? No Brasil, consideram isso crime. Então seria crime dizer, sim, a eleição foi roubada. Sim, poderia sofrer muito no Brasil se voltasse. Mesmo sabendo de fato que a CIA estava interferindo no processo democrático no Brasil, estava desempenhando um papel na eleição. Sim, sim. Você sabe, e uma das razões pela qual meu pai se tornou inelegível em tempo recorde logo após Lula assumir o cargo é porque ele teve uma reunião. Disseram-lhe que ele nunca mais poderia concorrer. Sim, ele é inelegível até 2026. Estamos tentando reverter dentro dos tribunais, mas como você pode imaginar, será muito difícil fazer isso. Ainda tenho esperança. De qualquer forma, foi considerado inelegível por ter reunião com embaixadores, onde discutiu o sistema eleitoral no Brasil, suas funções e criticou pontos. Coisa normal. Mas antes da reunião de Bolsonaro com os embaixadores, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral teve as mesmas reuniões com eles. Espere, então você está dizendo que seu pai, que frequentemente foi comparado ao Trump, foi declarado inelegível para concorrer novamente na próxima eleição, com base em reclamações sobre o sistema eleitoral, e que você teve um protesto contra uma eleição manipulada que foi apoiada pelos Estados Unidos, governo, e que, como resultado disso, os oponentes políticos de Lula acabaram na prisão. Quero dizer, parece o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Sim. Você percebeu isso? Sim. Eu costumo dizer que é de fato o mesmo vírus, mas no Brasil temos um pouco menos de anticorpos. Na verdade, esta frase é do jornalista Paulo Figueiredo. É o mesmo vírus, mas imagine que no Brasil a esquerda ou o establishment controla o Supremo Tribunal. E quem poderia exercer os freios e contrapesos e impedir que o Supremo Tribunal fizesse isso é o Senado. Mas o Senado, eles de fato não tomam absolutamente nenhum tipo de ação contra isso. Eles têm o mesmo discurso dos ministros da Suprema Corte. No final, os brasileiros perdem a esperança de recuperar a democracia. Se usam máquinas para votar sem ter uma forma de ao menos recontar os votos, devemos confiar 100% no sistema. E então eles não permitem mais transparência nas eleições. Como podemos eleger alguém, Bolsonaro, um conservador, um direitista ou alguém de fora do establishment? Este é o sentimento que muitos brasileiros têm, infelizmente, no momento atual, no Brasil. Quero dizer, com máquinas de votação eletrônica, não se pode ter certeza de que o seu sistema é real. Sim.
Por que vocês têm máquinas eletrônicas para votar? Eu tentei evitar que fosse assim. De fato, mais uma vez, aprovamos em 2017 este projeto de lei de voto impresso. O que foi isso? Usamos máquinas para votar, certo? Este projeto de lei diz que era necessário ter uma impressora ao lado da máquina. Então, pelo menos você poderia, de fato, recontar os votos quando tiver qualquer tipo de suspeita legítima na eleição, não é mesmo? Foi aprovado, em 2017, em uma lei federal. Tudo bem. No próximo ano, a Suprema Corte disse que isso é inconstitucional. E por isso, em 2019, começamos a fazer não só um projeto de lei para alterar a lei federal, mas também uma emenda para mudar a Constituição. E, de fato, nós teríamos os votos necessários, porque isso nunca, em momento algum, foi uma questão meramente de um político de direita ou de esquerda. Era algo que unia todo o Congresso. Mas então, como eu disse, o presidente do Tribunal Eleitoral veio ao Congresso, conversou com 11 presidentes de partidos e mudou a opinião deles. E a emenda não passou. Então, se vocês têm máquinas de votação eletrônica sem recontagem ou prova dos votos, se você apoia isso, está claramente cometendo fraude. Quero dizer, por que apoiar isso? Dizem que certamente será um comentário antidemocrático seu e eles vão te prender no Brasil. Então, se eu fosse cidadão brasileiro e estivesse na sua mídia dizendo isso, Eles fechariam redes sociais. Foi exatamente o que ocorreu com Paulo Figueiredo. Ele é alguém como você, Tucker. Espere um segundo. Não posso dizer isso no Brasil? Se você disser, será apenas uma vez? Apenas uma vez, então vão te derrubar. Se continuar, nosso FBI irá à sua casa. Se você continuar, congelam suas contas, como com Paulo Figueiredo. Por isso ele vive aqui, assim como Alan dos Santos e Rodrigo Constantino. Paulo Figueiredo estava acostumado a ter diariamente milhões e milhões de brasileiros assistindo-o. Imagine você, Tucker, tendo o melhor momento da sua carreira na Fox News, e o ministro da Suprema Corte diz: Ok, você não pode dizer que Lula foi condenado. Você não pode dizer que ele tem conexão com Maduro e Daniel Ortega. Não pode afirmar que tem ligações com o PCC, principal grupo criminoso do Brasil. Aconteceu! Você pode realmente realizar uma pesquisa no Google. Você vai ver isso. sim, eu posso imaginar isso, se essa for a pergunta. Mas eu não consigo imaginar viver em uma sociedade onde simplesmente não é permitido dizer isso em lugar algum. Quero dizer, em qualquer lugar. Você está dizendo que se eu postar no X, transmitir em canal de TV, falar em um podcast, se eu falar muito, serei derrubado. Sim, sim, ou até mais do que isso. Por exemplo, quando você esteve no Brasil, você conheceu o Felipe Martins, certo? Sim, ele é o Jared Kushner do Jair Bolsonaro. Sim, eu sei, eu o conheço bem. Esse cara está na cadeia. Por que ele está na cadeia? É uma boa pergunta. É a mesma pergunta que fazemos. E veja, ele está na prisão porque, pelo menos ao nosso ver, tipo, literalmente na prisão, certo? Ele está cumprindo uma prisão preventiva. É o que dizemos antes do julgamento. Você está em prisão preventiva para garantir que ele não esteja atrapalhando as investigações ou para garantir que a lei será aplicada contra ele, de modo que ele não possa fugir. Eu não sei, na verdade, o que realmente levou Alexandre de Moraes a mandá-lo para a prisão, mas como é extremamente comum em ditaduras, eles vão atrás do entorno do líder do movimento de oposição, prendendo pessoas, enviando a Polícia Federal, ou sua, como dizemos, guarda da SS, prendendo e enviando policiais para a casa das outras pessoas. Meu irmão Carlos recebeu a visita da Polícia Federal. Todo o entorno de Jair Bolsonaro estão sendo presos ou recebendo a visita da Polícia Federal em suas respectivas casas para cumprir ordens de busca e apreensão, mandados expedidos por Alexandre de Moraes. Tem isso. Isso já aconteceu com você? Ainda não, mas eu acho que naturalmente um dia isso vai ocorrer. Você acha que pode ficar no Brasil? Não sinto que posso dizer tudo o que quero, mesmo sendo um deputado e o deputado mais votado na história do Brasil, ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e filho do ex-presidente. Porque se eles realmente mandaram um deputado para a prisão apenas porque ele gravou um vídeo,
Então, evidentemente, eles podem fazer o que bem entenderem. É por isso que estou te dizendo, eu tenho que estar certo sobre minhas palavras antes, especialmente ao falar sobre eleição. E no passado também sobre a pandemia, vacinas e tudo isso. Por que não pode reclamar de vacinas? Eles vão dizer que você é anti-vacina e comete genocídio. É loucura, é loucura. Mas essa questão, você sabe, ocorre muito aqui nos Estados Unidos também. O que é verdadeiramente incrível é como o que aconteceu no Brasil é notavelmente semelhante ao que está acontecendo aqui. Parece que você está há alguns anos à nossa frente. É incrível como a administração Biden e o governo da China tiveram um papel importante. Vamos terminar neste ponto. A China foi grande problema na campanha do seu pai, lembro? A China quer recursos naturais do Brasil, já é dona de muito da sua infraestrutura, rede elétrica, etc., comida, soja. Comida, exatamente. Qual papel a China desempenhou, você acha, no que está acontecendo agora? Agora eles estão livres para fazer o que quiserem, porque Lula os considera um aliado, e ele considera os Estados Unidos. Os imperialistas do mundo, você sabe, de fato Lula é um comunista à moda antiga. Não é coincidência que, durante seu segundo mandato, por volta de 2008 ou 2009, a China se tornou, pela primeira vez depois, eu realmente não sei, talvez em um século, o principal parceiro comercial do Brasil. Porque na história inteira do Brasil, era geralmente os Estados Unidos. Sim, mas não mais. Isso é estranho como os Estados Unidos podem fazer uma campanha para garantir a democracia, como o Financial Times disse, apoiando Lula. Quando estávamos sempre abertos, mesmo durante a administração Biden, estar junto com eles não é um problema para nós. Quero que você faça negócios com os Estados Unidos, mais do que com a China, pois a China, sabe, fazer negócios com os Estados Unidos ou qualquer país no hemisfério ocidental não é o mesmo que negociar com a China. Sim. Mas infelizmente o presidente atual, ele realmente não pensa assim. Ele acha que devemos estar próximos da China porque... Mas por que a administração Biden seria tão favorável ao Lula, sendo ele anti-americano? Eu acho porque ambos são, de fato, de esquerda, em termos de ideologia. Esta é, sem dúvida, a conexão. É uma conexão de loucura, eu acho. Porque se você realmente pensa nos americanos, você nunca deveria fazer isso. Eu vou dizer, aqui nos Estados Unidos, às vezes vejo debates sobre uma possível terceira guerra mundial ou conflito com a China, certo? O Brasil é o número 2 no mundo, quando se fala em exportações de ferro. O quarto maior produtor de alimentos do mundo, com mais de 200 milhões de pessoas em nossa população. E temos muito petróleo, até mais que alguns países árabes. Sim, muito mais. Em guerra, o que você quer ter? Energia, petróleo, ferro para fazer as máquinas de guerra, comida para alimentar seus soldados. E agora tudo... Se começar uma guerra agora, eu diria, o governo do Brasil estará com China contra Estados Unidos. Então isso, acho, foi política errada, ou pelo menos vocês, como governo, não prestaram atenção ao Brasil. E a China está fazendo com a América do Sul o mesmo que fizeram com a África. Então, se você continuar não olhando cuidadosamente para o que está acontecendo na América do Sul, talvez você vá, eventualmente, ter mais e mais problemas, mais e mais pessoas indo para... Se você olhar para a Venezuela, cerca de aproximadamente 10 milhões de pessoas que estão fugindo do país. Alguns deles vêm pelo México tentando chegar aqui com grande esforço pelas suas fronteiras. O Brasil é como 8 vezes maior que a Venezuela. Estou te dizendo que se o Brasil se tornar uma Venezuela, você irá enfrentar mesmo muito mais problemas aqui nos Estados Unidos. E com certeza, não só nas fronteiras. Tráfico de drogas, apoio ao terrorismo, estes são riscos para vocês. Claro. Eduardo Bolsonaro, muito obrigado, realmente. Não. Obrigado, Tucker, pela oportunidade de falar com todo mundo sobre o que está acontecendo no Brasil. Você tem tantas outras coisas acontecendo? Apenas para terminar. Por favor, procure atentamente sobre o caso da juíza Ludmila Lins Grillo, que é uma respeitada juíza morando aqui nos Estados Unidos, também, asilada. E Alexandre de Moraes congelou a conta dela no Brasil, então nem mesmo o salário dela ela está recebendo mais.
E mais brasileiros vão pedir asilo aqui, infelizmente. Mas nós realmente achamos que a mudança pode vir dos Estados Unidos, neste ano tão importante. Espero que sim. Obrigado. Obrigado. Pensamos ser interessante aprender mais sobre as crescentes trevas no Brasil de alguém que tentou cobri-la, mas agora não pode. Paulo Figueiredo era um jornalista de TV muito conhecido, um dos mais notáveis no Brasil. Ele agora mora no sul da Flórida. Seu passaporte brasileiro foi confiscado dele. Isso é tudo desde a eleição do Lula. Ele agora explica no estúdio como isso aconteceu. Paulo, obrigado por vir. É uma honra estar aqui. Não sei como ocorreu, então não posso dar detalhes. Então, só para deixar claro, você é totalmente brasileiro. Sim, eu nasci no Brasil. Seu avô foi presidente do Brasil. Sim, totalmente investido no país. Sim, não foi alguém que simplesmente apareceu no Brasil para cobrir coisas. Se estivesse nos Estados Unidos, diria que a família veio no Mayflower. Exatamente. Agora você está vivendo no exílio nos Estados Unidos sem passaporte brasileiro. Sim. O que é isso? Bem, eu nem sabia que isso era possível, pois até 2020, apenas traficantes de drogas tinham seus passaportes apreendidos pelo governo brasileiro. Sim. As pessoas procuravam por ele e tiveram de apreender o seu passaporte. Mas eu então estava trabalhando normalmente numa emissora de TV no Brasil, como mídia mainstream, fazendo um programa conservador no horário nobre. Tínhamos milhões assistindo. Era o programa político mais visto no país. Em 30 de dezembro de 2022, recebi ligação de alguém de grande empresa de mídia social. Ela disse que recebeu uma ordem da Suprema Corte Brasileira, dizendo que eles tinham 2 horas para derrubar a minha plataforma de mídia social, e eu tinha algo como, eu não sei, 1,5 milhão de seguidores lá naquele específico. E então eu fiquei, uau, não direi o nome para não expor quem me contou, e pensei, uau. Então comecei a transmitir ao vivo e disse, olha, parece que vou desaparecer. Mas depois descobri porque recebi uma ligação de um policial federal dizendo, olha, a ordem contra você é mais ampla. Aparentemente ordenaram o congelamento de todos os ativos no país, também que vamos apreender seu passaporte e você não pode entrar no país. Fiquei tipo, uau, qual foi o crime? Nunca fui formalmente notificado, então não há nada em lugar algum que cometi algum crime ou estou sendo acusado de algo, mas aparentemente decidiram que era melhor para o povo brasileiro não ouvir de mim. Bem, isso é totalitário. É, mas o Brasil é agora. E bem, o Lula chama isso de uma democracia relativa. Mas o fato é que as coisas que estão acontecendo no Brasil só acontecem em países ditatoriais. Bem, isso é simplesmente uma história incrível. Mas não foi só comigo, tenho que dizer isso. Havia colegas meus na mesma situação. Então, 10 dias depois ou 12 dias depois, após o dia 8 de janeiro ter acontecido no Brasil. Para contextualizar, você disse que foi privado da plataforma e te informaram da retirada do passaporte. Mas eu ainda estava na TV. Você ainda estava na TV. Sim. E isso foi tipo no penúltimo dia da presidência do Bolsonaro. Ele havia sido declarado o perdedor na eleição. Certo. Mas nada aconteceu. Isso está correto? Nada aconteceu. Fiquei no ar. Mas em 8 de janeiro, a revolta ocorreu no Brasil, com protestos e manifestações. Em 9 de janeiro, o Ministério Público abriu investigação contra a emissora de TV onde eu trabalhava. E quando fizeram isso, os proprietários entraram em pânico e tiveram que demitir todos os comentaristas conservadores do canal, e de forma específica, apenas os comentaristas conservadores. E eles costumavam ter, eram o número 1 em termos de audiência. E claro que agora não estão indo bem porque, bem, você sabe o que acontece com uma emissora quando eles se livram de suas estrelas. Certo. Então, isso aconteceu no Brasil. Fui dispensado e abri novos perfis em plataformas de mídia social que também foram fechados. E tenho aberto novos sempre. O meu novo canal do YouTube já tem, 200 mil inscritos e as pessoas estão se inscrevendo. Eles bloqueiam. Então eu abro um novo e as pessoas se reinscrevem. Mas você nunca, para deixar claro, foi acusado de crime? Não. Nem sequer fui chamado para depor ou qualquer coisa assim. Nunca, absolutamente nunca, recebi qualquer tipo de comunicação por parte do governo brasileiro. Como pode os Estados Unidos, o Departamento de Estado não disse nada sobre isso? Bem, porque eles patrocinaram, certo?
Os Estados Unidos e o Departamento de Estado patrocinaram o ocorrido no Brasil. Então, eles são corresponsáveis. Os Estados Unidos são, deixe-me dizer de forma direta, os Estados Unidos são corresponsáveis pelo que está acontecendo no Brasil agora. É uma história tão chocante. E não é coberto pela mídia mainstream nos Estados Unidos de forma alguma, porque tão bem são cúmplices do que está acontecendo. O New York Times finge que nada está acontecendo. Escreveram leves contra Alexandre de Moraes, leves, e não relatam o que acontece. Mas se pegam um dos jornalistas mais famosos num país enorme, não tenho certeza se americanos entendem quão grande é o Brasil. Como os Estados Unidos, 220 milhões de pessoas. Sim, 220 milhões, com enorme área. Tão grande quanto o território dos Estados Unidos continentais. Não é insignificante, não é o Suriname. Não entendo como o novo governo pode derrubar um jornalista por não gostar de suas opiniões, tomar o seu passaporte. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos não fala nada? Bem, não um jornalista. Nós temos pelo menos 3 jornalistas. Na verdade, existe um caso de um podcaster. Era basicamente meio que como Joe Rogan no Brasil, esse cara extremamente liberal que também foi derrubado. E ele está vivendo nos Estados Unidos sob asilo. E eu diria que temos dezenas de brasileiros vivendo como asilados políticos nos Estados Unidos agora. Não era o meu caso, porque eu já estava aqui, mas muitos outros sim. Tem o caso do Alan dos Santos, com sua história absolutamente inacreditável. Ele era, de certa forma, o nosso Alex Jones aqui no Brasil, sendo mais vocal, mas ainda assim, ele tem o direito às suas opiniões. Eu não concordava com ele o tempo todo, e eles fecharam o canal dele. Era uma grande empresa, tinha estúdio. A Polícia Federal invadiu a casa dele e da esposa grávida, apontando armas. Foi um pesadelo. Estamos falando de um cara que é como um homem de família e vive aqui nos Estados Unidos. E há um mandado de prisão em aberto. Ele está na lista da difusão vermelha da Interpol agora. Pelo quê? Por crime de opinião. Os termos utilizados por eles são, de fato, desinformação e atacando as instituições. Quando digo bem, atacar é criticar, certo? São funcionários públicos. É meu dever como jornalista criticá-los. Você trabalha para nós? Sim, trabalha para nós. Eu não trabalho para você. Mas foi isso que aconteceu com ele. E lá está Rodrigo Constantino, que era meu colega, na mesma emissora, também muitos telespectadores. E o que os jornalistas americanos, esses fervorosos defensores da liberdade de imprensa, disseram algo sobre isso por acaso? Exceto por Glenn Greenwald. Sim. Que mora lá. Ele mora lá no Brasil. E exceto por ele, e você sabe, ele é de esquerda. Você o conhece muito bem. Ele estava sempre no seu programa. Mas ele era realmente o único que falou alguma coisa sobre isso. Você se preocupa com ele? Bem, eu realmente acho que ele deveria sim, ele definitivamente deveria estar bastante preocupado, embora eu acredite firmemente que o governo do Brasil seria mais cauteloso ao se intrometer com um cidadão dos Estados Unidos. Mas Glenn não vai recuar. Eu não acho. Eu acho que ele é muito... Bem, ele expõe a NSA e a CIA, então ele é muito corajoso. E última pergunta, como acabou nos Estados Unidos? Isso aconteceu com você? Então, eu na verdade deixei o Brasil quando Dilma Rousseff, a senhora que sucedeu Lula da primeira vez, quando ela foi reeleita, e eu decidi, eu estou fora daqui. Minha esposa estava grávida. Não queria mais ficar e criar filhos no Brasil, pois sabia o que viria. E então tivemos sorte porque tivemos Jair Bolsonaro ganhando e o país começou a seguir em uma boa direção. Mas sabíamos que o establishment não deixaria acontecer por muito, certo? Então, vivendo isso, qual sua visão sobre a eleição presidencial dos Estados Unidos? Você cobre política americana, devo dizer. Bem, é um momento de decisão para todo o mundo ocidental porque eu não acho que haja uma maneira de Joe Biden ganhar de forma justa e honesta. Você não pode ser presidente se 80% do país achar que você é muito velho e uma grande porcentagem do país acha que ele está doente, talvez mentalmente. Um senil. Sim. O que o Departamento de Justiça tiver dito. Sim. E não pode ganhar corrida presidencial a não ser que você roube. A menos que você trapaceie e não tenha uma eleição justa e imparcial. O que eu acho que está acontecendo agora, para o mundo inteiro, é que todos estão assistindo. Se o povo ainda importa de alguma forma, Trump será eleito. Se o establishment tem todo o poder e a democracia está morta no mundo ocidental, e foi bom enquanto durou. Tivemos uma boa jornada de pouco mais de 200 anos, isso é muito raro na história. Você estudou história. Sim, então você sabe o quão raro isso realmente é.
Então a democracia está absolutamente morta. E eu posso dizer isso porque foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. E o que está acontecendo mais e mais é o poder se deslocando do povo para os tribunais, no que se chama de juristocracia, não mais democracia. O que é ótimo para os globalistas, se pensar a respeito. Bem, vamos dizer que quer mudar algo. Em um país democrático, para aprovar um projeto de lei no Congresso e no Senado, e o presidente deve sancioná-lo. E então, se você é um bilionário progressista, e tem muitos aqui nos Estados Unidos, e quer mudar algo na sociedade, digamos tornar a sociedade mais aberta, você tem duas opções. Ou passa pelo muito. Processo democrático, muito difícil. Sim, chato. Tedioso, sim. Controlar tudo é difícil e acho que os pais fundadores sabiam, por isso fizeram assim. Você pode fazer isso, ou pode, digamos, conseguir 6 ministros da Suprema Corte, ou apenas 5, e então, eu não sei, tornar o aborto legal no país. Foi feito. Isso já foi feito antes. Então, se você é uma elite globalista poderosa, você pode ir direto ao judiciário, contornando a democracia. Isso é exatamente o que aconteceu no Brasil. E isso, de fato, não pode acontecer aqui. Eu moro aqui há 10 anos. Eu posso dizer, a realidade em que estamos vivendo no Brasil não está tão distante da América, como você pensa. Vocês acham, meu Deus, somos uma democracia há centenas de anos. E não. Você pensa se tivesse algo como 6 juízes da Suprema Corte que fossem progressistas nomeados por Obama, ou Michelle Obama, quem sabe? Você pensa que sua Suprema Corte seria zelosa sobre a Constituição? Sério? Se você dissesse há 5 anos que o Brasil estaria nesta situação, eu diria, sai daqui. Não, isso é demais. Eles não vão prender um jornalista da grande mídia, pegar seu passaporte. Mas eles fizeram. Aconteceu muito rápido, realmente muito rápido. Bem, você arruinou meu dia. Agradeço sua vinda. Obrigado e espero que nos vejamos novamente.